O que você precisa para abrir o seu primeiro consultório? Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou José Neto, médico otorrino e mentor de médicos. Já mentorei centenas de médicos em todo o Brasil. E nesse vídeo eu quero te falar quais são os passos que você vai dar para abrir seu primeiro consultório. Às vezes você dá muito plantão e agora quer ter o seu próprio lugar, quer alugar a sua sala. Às vezes você já tem um consultório, mas é na clínica de outra pessoa e você agora quer ter o seu próprio negócio, você quer empreender e crescer de verdade porque já não aguenta mais as taxas trabalhadas por algumas clínicas e hospitais. Muito bem, eu vou te falar aqui algumas coisas que possivelmente você ainda nunca ouviu falar e que podem trazer segurança, tranquilidade para você abrir esse teu propósito aí. Tá bom? Primeiro passo é o seguinte, você vai ter que definir o seu CNAE. CNAE é uma sigla de CNAE, que significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Você vai definir, junto com o seu contador, quais são as atividades que você vai fazer no seu consultório. Você vai fazer procedimento, você vai fazer medicações injetáveis, você vai fazer pequenas cirurgias, você pretende ter um bloco cirúrgico na sua clínica, então tudo isso é preciso ser definido porque alguns impostos, alguns alvarás, alguns documentos a mais poderão ser necessários a partir disso. A segunda coisa é você fazer a chamada consulta de viabilidade. Você já imagina mais ou menos onde é que você pretende atender, se é uma sala que você vai alugar, se é uma casa que você comprou e vai reformar, se é um empresarial, e você precisa fazer a consulta de viabilidade. Naquele espaço, é permitido fazer determinados procedimentos, naquele espaço é permitido exercer alguns tipos de atividades e tudo isso você também vai fazer junto com o seu contador e junto com a prefeitura, geralmente quem fiscaliza essas coisas, tá? Uma terceira coisa é o projeto arquitetônico. O nome já diz, você vai precisar de um arquiteto, de um designer de interiores para definir onde vai ficar cada objeto, cada móvel. E não é só uma questão de beleza, não é só uma questão de ambientação, mas também cumprir normas da vigilância sanitária. Por exemplo, é necessário extintor, onde é que vai ficar o extintor? Se houver materiais descartáveis, onde é o lugar certo para ficar materiais descartáveis? Você vai colocar uma placa no seu consultório, um tótem na calçada, qual a largura desse tótem que é permitido? Qual é a intensidade da iluminação que é permitida? Existe algum horário para fazer uso de algum equipamento que faz barulho, por exemplo, se você está num prédio. Então tudo isso precisa ser definido no projeto arquitetônico e levando em conta aí as normas da vigilância sanitária e do município onde você pretende atuar, beleza? Um outro ponto são os alvarás. Por exemplo, você vai ter, antes de abrir o seu negócio, a sua clínica, antes de receber pacientes, você vai ter que ter o famoso alvará de funcionamento, ou seja, a prefeitura vai dar lá um documento que todo ano precisa ser renovado, tem que ser exposto para que você possa de fato ter a permissão de atuar. Infelizmente tem muita gente que pensa que é só alugar, colocar uma placa, eu sou especialidade de tal coisa. Não, gente, tem todo um processo burocrático nisso. Inclusive um outro alvará que você precisa antes do alvará de funcionamento é o alvará sanitário, o alvará da vigilância sanitária. E inclusive você tem que se preparar para receber a visita dessas pessoas. Primeiro você vai lá no órgão, vai escutar deles o que precisa ter, você vai providenciar tudo, faz um checklist. Depois que tiver tudo muito correto, você vai agendar essa visita e na visita você tem que prestar atenção com algumas coisas muito importantes, principalmente nessa época de pandemia. Por exemplo, tem álcool em gel disponível para as pessoas? A quantidade de álcool é adequada para a clientela que você pretende atender? Você tem sabão nos banheiros, você tem papel toalha nos banheiros, papel higiênico nos banheiros, você tem plaquinhas orientando os pacientes sobre alguma coisa? Por exemplo, é proibido fumar, jogue o lixo aqui, mantenha o vaso sanitário fechado. Então tudo isso são dados que, a depender do município, vai exigir mais ou não, mas é importante até por uma questão de zelo, uma questão de comunicação com o teu paciente, de experiência do cliente, você também proporcionar isso, tá bom? Coloca lá as plaquinhas. Às vezes, até para gerar um diferencial ainda maior, coloca braille nas plaquinhas, né, para quem tem a deficiência visual, tá bom?
E aí você aproveita e dá uma olhadinha também na paginação, no ambiente, se tem tons claros, né? Porque representa limpeza, representa saúde. Então, em vez de você colocar cores escuras, paredes cheias de detalhes, né? É importante ter cores sólidas, cores claras, cores uniformes, homogêneas, para tornar o ambiente mais aconchegante e iluminado também. É importante, inclusive, nos saquinhos que você coloca lá no lixeiro, não colocar sacos pretos. Você coloca sacos branquinhos, sacos azuis claros, tudo isso passa também uma ideia de limpeza, de asseio, de zelo com o teu paciente, quando se trata de ambientes relacionados à saúde, tá bom? É importante também, por exemplo, na porta do banheiro, é muito comum esse é o local preferido, você coloca lá um quadrinho, uma tabela, onde o pessoal da limpeza anota qual foi o horário que foi feita a limpeza, qual foi o dia que foi feita a limpeza, pode até separar cheque do vaso sanitário, cheque de limpeza. Então isso tudo também são cuidados que às vezes é requerido na visita da vigilância sanitária, principalmente se você faz procedimentos. É importante você ver também onde é que você vai descartar o lixo. É importante que tenha um lugar para lixo de caráter pontiagudo, um lixo para lixo comum, o lixo reciclável, o lixo contaminado, e tudo isso tem que ser identificado, inclusive às vezes até separado por cores, tá bom? Bom, em linhas gerais, o basicão que você precisa é isso. Não preciso te falar também que tem que ter a identificação, tem que ter o manual do consumidor também exposto lá na mesa, lá no balcão da recepção. Mas enfim, a papelaria, a identidade visual, isso é uma outra coisa, a gente está falando mais da parte burocrática em si, que você não precisa necessariamente dominar isso, mas chamar um contador, chamar um arquiteto, chamar algum consultor que vai te auxiliar nesse processo, sobretudo se você quer instituir um local que seja reconhecido como diferenciado e que passe um tom de excelência. Tá bom? Muito obrigado, espero que essas dicas te sejam úteis e eu tenho mais alguns convites para você aqui embaixo na descrição desse vídeo, além do convite melhor de todos, que é você se inscrever nesse canal, porque eu acredito que eu te ajudei, que posso te ajudar ainda mais através de outros conteúdos. Não custa nada, aperta em se inscrever, aperta em ativar notificações. Nos encontramos no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.